Em primeiro lugar, aí, por toda Marianita Nascimento, toda a carreira anterior, né, quando se tinha todas as dificuldades do mundo e até proibição de jogar, né? Verdade. E você foi uma das que articulou para terminar com essa proibição que vinha da época do Getúlio Vargas, né? Foi um decreto, né? Boa noite, seja bem-vindo aqui. Boa noite, agradeço o convite, né? A oportunidade de estar aqui também batendo um papo desses. Mas é bem emocionante, assim, esse processo quando a gente vai fazer uma avaliação do futebol feminino, né? Porque eu joguei na década de 80 e ali a gente descobre que, na realidade, o futebol feminino era proibido e aí a gente faz uma força-tarefa, né? Com todas as meninas e teve a ajuda também de um político, na época, que era o Valdir Fraga, foi uma pessoa fundamental nesse processo todo, e onde a gente consegue fazer o anteprojeto na Federação Gaúcha de Futebol, e passado em Valdir Fraga, mas então foi nos anos 80. 80. É. Em 80. Porque em 80 a gente descobre a proibição e é liberado em 1983. Quer dizer que vocês nem sabiam que era proibido. A gente faz uma preliminar contra o Bangu, porque naquela época fazia. Tu vê que agora a gente não vê mulheres fazendo preliminar em jogos masculinos, né? Mas podia ser. Podia. Não tem demérito nenhum, né? Seria ótimo, mas chamaria eu acho o público para gostar e para ver que não é tão diferente, né? Exatamente. Pelo contrário. E ali a gente fez a preliminar. Quando a gente saiu da preliminar, o próprio diretor, na época, me chamou e disse: olha, Marianita, teve um problema, o Grêmio recebeu uma multa do CND. Eu disse: como assim é que o futebol feminino é proibido no Brasil? Aí a gente sai do Grêmio, que é bem isso que ocorre. Saiu do Grêmio? Saímos do Grêmio em 80, porque era proibido. Vocês vão ficar fazendo o quê? Né? Não tinha, né? Então a gente continuou fazendo isso de uma forma amadora. Fazia nos campeonatos amadores, no mesmo grupo, se reuniu. Aí eu fui através do Valdir, e através do Valdir disse: olha, Valdir, a gente tem aí um desafio. O desafio é que existe essa lei, e eu acho que a gente tem que derrubar a lei, não sei de nem que forma é, né? Porque não adiantava ser a nossa vontade, tinha que ter alguém que conhecesse os caminhos, né? E o Valdir fez todo um trabalho junto com a gente e através da federação, porque aí vai na federação, faz esse anteprojeto, e esse anteprojeto, com o tempo, acaba chegando na CBF, né, para que isso ajudasse a questão da liberação. A gente não tinha o que tem hoje, essa internet, tudo tempo real. Era tudo na época da carta, na época das comunicações, de um telefone, um fax, tudo era muito difícil. Para te poder fazer uma avaliação da época, a gente tem que retroceder ao momento, que era a ditadura, que, se eu não me engano, a ditadura termina em 85. Tudo era afronta, né? Tudo era um pouco complicadinho, né? Mas valeu. Acho que todo o Brasil, porque aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos esse movimento, aqui em Porto Alegre, essa importância do Grêmio, né? Na descoberta, e a gente ia atrás, né, com os recursos que a gente tinha na época, mas também a gente hoje, pela questão do pioneirismo, que eu acho que ele é muito importante isso, a gente está começando a saber de várias histórias em diversos lugares do Brasil, paralelamente com as nossas histórias. Então, acho que essa força toda, né, todo esse caminho que a gente levou, e aí com esse caminho, a gente foi convidada em 82, a gente é convidado, porque o nosso time, que era o Sport, que era o time do Grêmio, acaba sendo convidado para fazer o primeiro campeonato brasileiro de praiano. Foi na praia de Copacabana. Nós fomos, o Radar ficou em primeiro lugar e nós ficamos em segundo lugar. Foi maravilhoso, foi uma coisa maravilhosa. Mas isso podia? Isso podia, algumas coisas eles conseguiam fazer, outras coisas não conseguiam fazer. Praia era diversão. Entendeu? Alguns lugares assim as coisas aconteciam. E ali eu sou convidada pelo Eurico, que era... O Euricão? O Eurico, né? O Eurico era dono, entre aspas, do Radar, e ele monta uma super seleção. Mas não era o Eurico Miranda? Não, o Eurico Lira. Ele monta uma grande seleção. Ele pega e montou algumas gurias, me convidou, né, para ir para a gente. Qual era a tua 82, posição? Desculpe a ignorância, né? Meia esquerda. Meia esquerda. Eu jogava meia esquerda na meia direita, meio campo. Meio campista eu sabia que era. Mas... Não tinha problema nenhum tanto de um lado quanto do outro. E aí, quando ele convida, a gente vai, faz a excursão, que foi em 82, que o Brasil estava na Copa,
na Espanha, a gente também vai para o mesmo lugar, a gente participa de vários torneios lá, a gente volta como campeãs nos torneios, né? E aquilo ali foi um motivo que, tipo assim, foi muito positivo, porque quando a gente volta e volta por cima como a gente voltou, e a gente já estava batalhando pela liberação, a gente chega depois 6 meses, ou 7 meses, em abril, o futebol feminino passa a ser liberado em 83. Então, esse movimento todo... Ano do Grêmio campeão da América e do mundo. Né? Exatamente. Então, esse movimento todo que ocorreu, com forças no Brasil todo, mesmo a gente, das que a gente conheceu e de muitas pessoas que também a gente não tinha conhecimento, é que levou essa liberação. E eu acho que é muito importante frisar isso, e hoje, com toda a evolução do que a gente está vivendo agora no futebol feminino, as pessoas, por através de pesquisas, por uma situação atual de reconhecimento, de não deixar aquele vácuo que deixou, porque deixou um espaço muito grande, né? Da liberação para as pioneiras, as primeiras pioneiras que veio dentro dessa década, né? Então, isso hoje oportuniza fazer um certo resgate. As pessoas estão começando a contar suas histórias, está começando a aparecer em todos os lugares essas oportunidades. E eu acho que elas são validadas, até para a gente poder entender, porque no meu ponto de vista é isso, a gente tem que entender que história é nossa, para a gente construir a partir dessa história o nosso sucesso e a continuação de outras histórias que terão para outras gerações, assim sucessivamente. É claro.